Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, vamos tentar agora, dentro da nossa lista, no contexto da nossa lista de problemas propostos sobre limite de funções, vamos então agora tentar resolver o limite quando x tende a zero aplicado sobre seno de x elevado a 2, cujo argumento é x elevado a 2 dividido por x. Vamos tentar analisar. Vamos agora fazer uma mudança de variáveis. Vamos considerar w igual a x elevado a 2, de modo que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de w, ou seja, mais ou menos w elevado a expoente 1 sobre 2. Muito bem, então, de modo que quando x tende a zero, o que ocorre com w? Implica que w também tende a zero. Muito bem, então, nós podemos escrever esse limite como limite quando w tende a zero, aqui seno de w, pois x elevado a 2 é definido como w, e o x é igual a w elevado a expoente 1 sobre 2. Muito bem. Podemos usufruir da propriedade do elemento neutro, mais especificamente do elemento neutro do espaço contínuo dos reais para a operação de multiplicação. E então nós podemos escrever limite quando w tende a zero. Escrevemos w elevado a 1 sobre 2 dividido por w elevado a 1 sobre 2 multiplicado por seno de w dividido por w elevado a 1 sobre 2. Então, isso pode ser escrito como limite quando w tende a zero de w elevado a 1 sobre 2 seno de w, e w elevado a 1 sobre 2 multiplicado por w elevado a 1 sobre 2 é w. Muito bem, então agora nós podemos aplicar o limite sobre w elevado a 1 sobre 2, quando w tende a zero, multiplicado pelo limite quando w tende a zero, aplicado a seno de w dividido por w. Pois bem, nós sabemos, com base em aulas ministradas anteriormente sob o contexto dessa playlist, de que existe um limite fundamental quando x tende a zero, aplicado sobre seno de x dividido por x, e o resultado desse limite é igual a 1. Esse limite foi devidamente demonstrado aqui nas aulas que estão coligidas e compiladas na nossa playlist intitulada Cálculo Diferencial e Integral sob contexto da análise real. Playlist essa disponibilizada no nosso canal intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Então aqui nós podemos escrever, então, esse limite, vamos escrever aqui o limite quando w tende a zero de seno de w, todo esse termo dividido por w, esse limite é igual a 1. De modo que nós podemos escrever, vamos aqui disponibilizar espaço, nós podemos escrever que esse limite é igual ao limite quando w tende a zero de seno de w dividido por w, multiplicado pelo limite quando w tende a zero de w elevado a expoente 1 sobre 2. Então, esse limite é igual a 1, esse primeiro, e o segundo limite, quando w tende a zero, aplicado sobre w elevado a expoente 1 sobre 2, é o próprio zero. Então, gera como resultado zero para esse limite. Muito bem. Muito bem, então vamos finalizar a aula nesse ponto. Retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.